Vamos lá? Então tá, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e também você que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente e teremos hoje o nosso laboratório. Então, vamos ter um pouquinho aí de prática, alguns ensinamentos que poderemos aplicar e aprender mais sobre a hipnose. Então, para isso, teremos conosco o nosso professor e apresentador dessa resenha, José Ricardo Durante, que é um dos nossos diretores do PDM. Tá? Então, hoje ele vai falar, nós vamos, né, todos aqui, o nosso professor vai nos direcionar, falando sobre a hipnose, e conforme o andamento dessa resenha, poderemos até ter alguns treinamentos e dividir em salas, né? Mas antes de passar a palavra para o nosso professor, gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam o Praticadamente e compartilhem. Mister Duran, passo a palavra para você agora. Boa noite, André. Boa noite, André Vila, Lilian, Serginho, Gilson, Maicon, Ari, prestigiando a gente hoje aí, a Marcinha, Cristiane, o Skol. Essa é uma boa pedida, hein? Skol. Skol é bom. A G, a Luciana e a Cristiane e o Josué. Estamos todos aí hoje para participar mais uma vez de um bate-papo, né? A gente conversar sobre hipnose. Não tem coisa mais gostosa do que conversar sobre hipnose, né? A gente começa batendo papo aqui, de repente faz um treinamentozinho, faz uma prática, alguém traz um fato que ocorreu sobre hipnose, e a gente vai trocando ideias, batendo papo aqui, como sempre a gente faz aqui. Hein, Durante? Oi. Eu não sei se tem algo planejado, mas hoje eu achei interessante que abriu aí umas falas de criança, né? E a criança também a gente hipnotiza, né? Exatamente. E tem criança também que passa por hipnose. Crianças, né? Nós estamos praticamente no Dia das Crianças, que é dia 12, não é isso? Isso. Além de dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira aqui do Brasil, é o Dia das Crianças também. Nada como a mãe e os filhos, né? Então é interessante o pessoal bater papo aqui. Muita gente aqui tem experiência em hipnose com as crianças, né? E a gente pode ir trocando ideias sobre isso aí. Como fazer com as crianças. Alguns aqui têm filhos pequenos que já devem ter feito essas experiências com os filhos, né? E é legal a gente ir trocando ideias sobre isso aí. Também, né? Uhum. Eu já hipnotizei pouco criança, apesar de ter feito uma especialização, né? Porque criança, ela já meio que entra fácil em hipnose, né? Ela brinca fácil. E hipnose é isso, né? É você se entregar, você interagir, né? E a criança é um bom mecanismo de você começar. Se a pessoa está começando ali e ela não sabe quem hipnotizar, ela pode começar aí com criança. Quem aparece muito hipnotizando a filha, que traz muito para a gente imagem, é o Gessé, né? O Gessé. Hipnotizando a filha dele, né? Porque a criança, normalmente, ela se entrega mais, né? Já o adulto, aí vai depender, né? Se ele for normalmente mais brincalhão, tipo o André Vila, a pessoa já entra mais... tiver, né? O Serginho também, que eles são mais aí descontraídos, acaba entrando mais na hipnose, né? Apesar que o Serginho disse que ele hipnotiza bem, mas ele não é muito de entrar, não, né? Né, Maicon? Ele tem mais dificuldade de manter, né? Ele tem a necessidade de manter o controle da imaginação dele. Então, as sugestões diretas para ele, né? Não é muito suscetível, né? Então, você tem que deixar ele imaginar. Então, você imagina uma escada que você quiser, você imagina, né, o portal que você quiser, da cor, do formato que ele estiver imaginando, porque isso incomoda muito
né? Que isso é da essência dele aí, do controle, né? Do rígido dele, né? Mas aí você falando da criança, é interessante que ela vive o tempo todo no mundo de imaginação. Ela está acostumada, né? Que nós, quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai deixando de ter, né, essa habilidade de brincar, de imaginar, né? De trazer mais para o sonho, né? Uma coisa mais saudável, né? Aí você vê que a gente, com um pedacinho de madeira, uma bolinha, a gente faz né, um teatro ali, né? A gente faz um monte de coisa, né? Com uma espiga de milho você transforma numa boneca e assim por diante, né? Então é por isso que na criança ela tem mais facilidade de entrar no processo de hipnose. Não precisa de muito. Se você chegar numa criança assim, olha, feche os olhos, imagine que você está no circo. Pronto, ela já visualizou, ela já entrou em transe hipnótico. Então, quando eu comecei, né, passando uma experiência assim para vocês, quando eu comecei a fazer hipnose em criança, eu sofria. Por quê? Porque eu queria fazer Dave Elman com ela. E criança não suporta Dave Elman. Ele não. É melhor você fazer uma indução, uma brincadeirinha de dedos colados, né? Fazer uma indução de choque do que fazer um Dave Elman. E outra, nem isso precisa, é só falar, brincar com ela, colocar um cenário lá de brinquedo, acabou, você já está, né, trabalhando com hipnose, é bem lúdico para criança, né? Quando vocês falam criança, é de que idade? A partir de que idade? A partir dos 3, eu creio que a partir dos 3 anos você já pode começar a fazer alguma coisa, assim. A criança começou a interagir, você pode começar. Se a criança for menos de 7 anos, às vezes até é por aí, você vai fazer uma hipnose nela, que de repente ela vai abrir o olho no meio da situação, vai conversar, porque ela já está. Na verdade, ela já imagina, ela já trabalha com a imaginação dela. Ela nem então, precisa de choro, né? A Cristiane colocou aqui que ela botou assim, gente, não consegui hipnotizar minha filha, ela é meio hiperativa. Ela me fala, mãe, quando eu fecho os meus olhos, eu vejo tudo o que quiser. E é isso mesmo. A idade da filha dela é 5 anos, né? É isso mesmo. Já entrou. Olha, pessoal, na minha opinião, a maior dificuldade que a gente tem para hipnotizar uma criança é que a gente esqueceu de ser criança, sabe? Perfeito. Boa. A partir do momento que você entrar no mundo dela, tá? Ela vai passar... Olha o Gessé chegando aí, ele vai dar mais indicação para a gente sobre isso. Quando a gente entra no mundo da criança, tá? Ela participa com você. Você embarca no meio e você passa a ser outra criança para ela. Entendeu? Exatamente. Você deixa de ser aquele adulto que está querendo entrar no mundo dela e passa a ser uma criança que está junto com ela. Então, é o que a turma fala, que a gente precisa ser mais lúdico, né? Entrar naquelas historinhas, aquele negócio todo. É basicamente isso aí. E outra, é o que você falou, você não vai conseguir falar para a criança, fecha os olhinhos e tal. Meu, muito difícil. E a maioria das ela crianças vai fazer isso sempre com os olhos abertos. Bom. Ela entra em hipnose com os olhos abertos. Porque, na verdade, a gente fica em hipnose de olhos abertos. Quando você está vendo um filme, você está hipnotizado ali. Vendo Exatamente. E eu vou te falar uma coisa. A criança, ela, por estar sempre assim, você pode estimular ela assim. Eu vou dizer, eu com a minha filha já muito eu faço isso. Eu falo com ela que ela pode trabalhar na imaginação dela, as coisas que ela quer, e ir visualizando, imaginando que ela vai conseguir as coisas que ela quer. E olha, eu vou te contar, ela é danada. Ela usa isso. Ela imagina, e às vezes ela fala assim, às vezes ela está parada assim, com o olho aberto. O que você está fazendo? Ela, mãe, o que houve? Aí daqui a pouco ela, mãe, você está me atrapalhando. Ela fala que está... Agora ela não usa muito esse termo, não, mas antes ela falava que ela estava sonhando. Está sonhando de olho acordado, porque quando ela sonha de olho aberto, ela sonha o que ela quer. E detalhe, ela projeta as coisas e consegue a danada. Tipo assim, ela projeta o brinquedo que ela quer. No Natal, eu vou querer tal brinquedo. No meu aniversário, eu vou querer isso. E ela, de repente, alguém dá, alguém traz e a coisa acontece. Mas isso aí, desde nova, eu ensino ela a visualizar as coisas que ela quer. Entendeu? Então, você pode educar a tua filha
a visualizar, aproveita que ela tem a imaginação muito criativa. E Estimula. para pensar coisas boas do que ela quer, as situações, e estimula isso, essas coisas boas nela. E ela vai fazer, e vai, entendeu? Funciona. A criança é mais fácil com o adulto. É verdade. É verdade. Isso aí, inclusive, você acaba treinando a criança, né? De uma certa forma, não a criancinha pequena, mas igual a tua filha, né? Que já está com 13 anos e tal. Quando ela vai estudar para ela fazer uma prova, sabe? Tudo isso aí acaba ajudando ela, que na realidade já ela tá entra na craque nisso. auto-hipnose, né? E começa a gravar melhor isso aí. Ô, Minha Gessé, filha- abre a câmera aí, Gessé. Boa noite, Homero. Boa noite, Gessé. Boa noite, pessoal. Boa noite. O Gessé é craque. O Gessé vira e mexe, ele posta aí no grupo as hipnoses que ele faz com as crianças aí. A gente estava falando sobre hipnose Boa com noite. criança, Gessé. Boa noite, já conseguiu abrir o Homero. Dá um toque aí para nós, Gessé, dá a sua opinião aí, como hipnotizar as crianças, o que a gente deve... Eu cheguei à conclusão que a gente deve ser criança também, né? Para poder participar do mundo dela. Inclusive, aconteceu um fato interessante ontem, enquanto a gente estava fazendo um street hipnose. Foi eu, o Emerson e o pessoal fazer street ontem numa praça aqui em Sorocaba. E veio 2 crianças pedindo para a gente fazer elas imitar uma galinha. Foi uma situação bem engraçada. A gente conversando entre a gente, daqui a pouco veio 2 crianças, viu? Faz a gente imitar uma galinha? Não, a gente falou, não, se quiser imitar a galinha, é só você imitar a galinha. No street hipnose, a gente toma muito cuidado com isso, principalmente por criança, né? Uhum. Porque... Por questão de responsabilidade, que nem veio também uma moça que estava com, acho que tinha 13, 14 anos, que estava com uma bebida na mão. Agora me diga imagina se a gente hipnotiza a menina lá e depois aparece a menina bêbada em algum vídeo, alguma coisa, e os pais da menina vendo. Então, alguns cuidados que a gente tem que tomar com certeza também. Minha filha, ela tem 12 anos, indo para 13 também, vira e mexe, faço hipnose com ela. E tudo que vocês falaram, tipo assim, só assina embaixo. Não tem... A criança por si só é bem mais fácil de hipnotizar, porque o fator crítico dela já é bem reduzido, né? Então, se você falar que tem uma... A única coisa diferente é falar nas palavras da criança. Se você, em vez de você... Porque, tipo assim, com uma criança não tem como a gente ficar falando, vai aprofundando mais e mais, e agora isso e aquilo, usar os termos que a gente usa normalmente. Então, a gente só tem que usar mais no mundo da criança, né? Seja com uma cola, com um pó mágico, ou como eu já fiz com um garoto, já para colar a mão dele, eu falei que era a teia do Homem-Aranha que colava a mão dele e colou a mão do garoto. Então, tentando conversar com ele para ver o que é melhor para eles. Numa conversa com uma criança, você já tem uma ideia mais ou menos do que a criança assiste, o que ela acha legal, então você vai aproveitando tudo isso. Legal, legal. Ou seja, a gente tem que falar, como todo mundo fala, e a verdade é essa, né? Que hipnose é foco, concentração e comunicação. Então, para você se comunicar com uma criança, você tem que falar com uma criança, né? Igual ela e participar com ela. Exatamente. Na verdade, tipo assim, essa questão da comunicação, eu acho que, tipo assim, não é só com a criança, mas é dependente do povo que você está falando, né? Que nem, teve uma época que eu estava fazendo um trabalho para a igreja e eu falava com o pessoal, viu, não adianta vocês quererem chegar num grupo de jovens de skatista, todo mundo de terno, com a Bíblia debaixo do braço, é legal, tal, você passar a palavra para eles, mas você tem que entrar no mundo desses jovens. Então você tem que falar, às vezes, com uma gíria que nem eles, vai ter que andar um pouco mais descolado como eles, e assim acontece na hipnose. Se você quer fazer com uma criança, fale com uma criança. Você quer fazer com um grupo mais descolado, fale de uma forma mais descolada. Então, conforme for o tipo de pessoa, você vai adaptando. Olha só, eu tenho um afilhadinho, já até falei dele aqui uma vez, que eu tento fazer com ele, porque eu quero ajudar muito ele. Ele tem 5 anos, né? E é um menino que passa por muitos traumas com os pais, um casal novos, né? E usa droga. E eu tento ajudar ele. Eu não consigo. Ele é muito agitado. O que acontece? Ele adora, você falou Homem-Aranha, eu lembrei dele. Ele adora Homem-Aranha, Zorro, o motoqueiro fantasma. Então eu começo a entrar nesse mundo dele. Só que acontece? Quando eu começo a falar,
Rapaz, ele já está pulando no sofá dizendo que é Homem-Aranha. Aí quando eu, não, vamos no motoqueiro fantasma, ele já está na moto, já está correndo em casa. Então, eu não consigo, eu acabo me perdendo, porque ele não para, ele traz na mente dele a cena e ele fica muito agitado pulando, entendeu? Então, nesse caso aí, o que vocês sugerem? Com crianças desse jeito? A minha percepção, a criança não precisa ficar parada. Você pode trabalhar com ela em movimento. Perfeito. Né? Você conversando e interagindo e brincando, você entrando no personagem. Como ele tem essa situação que você falou, você pode criar para ele uma âncora de uma pedra poderosa, ou de uma situação em que ele tenha um bem-estar numa situação ruim, ele transforme aquilo. Porque a criança, se você ensinar ela, a pequenininha dele lá, se você ensinar a criança a ver esse lado positivo, a ver esse bem-estar, ele começar a ressignificar as coisas ruins da vida dele, entendeu? Já de pequeno, começar a fazer ressignificação, ele aprender essas ressignificações, entendeu? É legal isso. Entendi. Josué, você pode aproveitar esses super-heróis dele, tá? E ver qual é o poder do Homem-Aranha, qual que é o poder sei lá, do herói que ele tem. Tá? Motoqueiro fantasma. Ótimo. Qual que é qual o poder? Pergunta para a criança qual que é o poder que ele tem. Tá? E esse poder, então, a partir de agora, o motoqueiro fantasma, com esse poder, vai te ajudar a superar tal coisa. Tá? Não sei quais os problemas que ela pode estar tendo, mas ele, com o olhão aberto, ele vai assumir isso aí, entendeu? Eu acho que é uma boa você tentar isso aí. Sim, legal. Porque você não se preocupe com ele estar doido, correndo para um lado para o outro. Ele já está em hipnose, pô. Porque você tocou no assunto para ele, ele já entrou no personagem. Tá? Então, esse personagem vai ajudá-lo nos problemas dele. Entendeu? Você tem que criar uma metáfora legal aí, uma metáfora que dê certo na cabeça dele. Entendeu? Só cuidado para não transferir o poder do herói para ele. Não, exato. Entendeu? É que nem o Durante falou, dá esses poderes, né, o poder do personagem, né, que vai transformar ele, né? Não que ele vai ter o poder. Essa é a linguagem que o Durante está falando aí, né? Eu concordo plenamente, gênero e grau com ele, né? Só para uma observação, tá, Durante? Rapidinho. Normalmente, né, se você usa realmente um líder da criança, né, aquilo que ele mais admira, como protetor dele, e através desse símbolo do herói, do protetor, você fazer mudanças na dinâmica que ele precisa, para ele fazer estudar, para ele mudar o comportamento, né, porque para ele aquilo é muito forte, né? É isso, desculpa, Durante. Não, é isso mesmo, isso aí que você completou. Perfeito. Outro que costuma fazer criança dormir é o André Vila. Ele está quietinho ali, né? Está quietinho, aí o netinho dele começa a fazer muita bagunça, ele pega e faz uma hipnose do netinho, mostra o netinho tá lá assim, ó, desmaiado. Mas 1 ano. Na verdade, eu pratico nele Mesmer, né? Ele chegou, eu tô cuidando dele, ele não dormia, era sempre muito irritado e tudo mais, então comecei a praticar aquilo que eu assistia, fazer modelagem das aulas de mesmerismo, comecei a aplicar. Então, aí eu fico zoando ele. Ele vai dormir, eu faço assim, não, agora você acorda, dá uma sacudida nele, para ter certeza que agora você dorme. Ele dorme com os olhos virados, assim, ó, e fica lá 2, 3 horas, tranquilo. E acorda macio, acorda manso. Com essa hipnose verbal com criança que a gente estabelece quando ele já se comunica, entende as coisas até adolescente, eu não tenho muita afinidade, eu pulo essa fase. Mas quando você vai aplicar intenção positiva, engajamento, concentração, não é que funciona mesmo? Eu estava fazendo com a minha cachorra, mas perdeu a graça, né? Eu falei assim, deixa eu fazer com a criança para ver se é engraçado, e foi.
A cachorra ia, pof. O gato também, pof. Falei assim, não é que esse negócio é bacana? Aí eu peguei o menino e falei assim, isso aqui não vai dar certo. E faço, e faço. Tem hora que ele até encosta, ele começa a cantar a música do Escravo de Jó, que é a eleita música, né? Ele já, puf. 3 minutos. 3 minutos, papum. Eu quero que você durma. Puf. É Eu muito gosto engraçado. eu gosto muito de usar, no caso com a minha filha, que eu ensinei ela, quando ela está agitada por conta de fazer prova, né? Tem que fazer prova e aquela coisa, não sabe se vai, não sei, ou então ela quer estudar, mas não sabe. Eu já fiz umas dinâmicas com ela que ela já aplica as dinâmicas nela, né? Que é pegar o livro e se concentrar de que tudo que está naquele livro ela vai lembrar. Aí eu uso o livro como âncora, eu uso uma dinâmicazinha assim e ela tem se saído bem, entendeu? A danada tem se saído bem. Então, assim, Funciona. eu uso isso já. Engraçado, antes de conhecer a hipnose, eu já usava algumas coisas que eu não sabia que era uma hipnose, entendeu? E aí depois eu fui aprendendo que era hipnose. Uma coisa bacana, assim, né, já que vocês estão falando de crianças, né, um processo que também é hipnose, né, mas só que de uma forma diferente, né, é você fazer o sleep talk, né? Sleep talk é você sugerir de forma ativa, né, direta e indireta, né, sugestões, né, melhor trabalhar com as indiretas, né, porque senão você pode transferir uma causa para um outro lugar que aí você não consegue, aí você acaba gerando outros problemas, né? Então, as sugestões indiretas, né, no Sleep Talk, estão naqueles 30 minutos, né, que ele já está dormindo, né, ele já está entrando no sono REM ali, quase ali, né, acho que é no beta, se não me engano. Não sei, agora esqueci qual que é o... Aí você solta aquela sugestão tipo Beto, suco depois de do limão. É o segundo estágio. Hipnopédia, né? Isso, é o segundo estágio do sono, né? É aos 30 O alfa, né? O melhor momento é o alfa para ele pegar. Você tem que esperar os 30 minutos, porque ele não pode passar ali para uma outra etapa do sono, senão ele não consegue escutar, né? Aí ele desconecta o ouvido. Mas os 30 primeiros minutos, esperar esses 30 minutos, e aí você começa a entrar com sugestões indiretas. É fantástico isso. Funciona, né? E você pode fazer isso no seu domínio, porque ele vai estar lá dormindo, né? Então, você vai ter muito mais... Para criança ou para esposa? Para os dois. Vai comprar cerveja para mim amanhã, não vai ter jeito. Tem que ver o seguinte, se você falar coisas que vá contra o princípio da pessoa, não faz sucesso. Tem que saber usar a linguagem correta, né? Sim, tem que usar a linguagem correta, mas essa questão aí de fazer coisas, né? Bom, dar ordens, essas coisas, você não vai, entendeu? Você tem que fortalecer a autoestima. É que para uma criança, Líria, é diferente, porque a vigília dela não está formada. Então, você tem que tomar muito cuidado naquilo que você fala, porque pode entrar, sim, com ela fazer alguma coisa inapropriada, né? Igual que o Durante estava falando, ou quem que falou aí, o André, né? Para tomar cuidado, para não sugerir para ele virar o herói. Então, tudo isso, esse mecanismo de defesa ainda não está formado. Então, é perigoso ter que saber administrar essas sugestões mesmo. Hein? Espera só um pouquinho, nós estamos num sleep talk aqui com o Ari está dormindo. Começar a mandar sugestão. Ô, Ari, acorda, Ari. Acorda, Ari. Ó, o limão já apareceu pro Gerson. Eu estou pensando de fazer esse sleep talk com a minha filha para ela largar a chupeta. Funciona. Porque eu já tentei de tudo, não consegui, sabe? Então, eu vou tentar isso. A minha filha faz isso aí com o meu neto, tá? Meu neto, ele é muito agitado, ele estava muito agitado. E então a Patrícia começou a fazer isso aí, tá, conversando leve, sabe? Acalmando ele. E deu um resultado. Ele parou um pouco com aquela loucura que ele tinha, entendeu? É difícil você pegar um moleque aí de 5 anos, você tentar, né? Porque o moleque
pula para tudo quanto é lado. Eu ainda incentivo, né? Que Não, tem que falou. deixar para coisa. Mas eu dei a dica para ela, falei, pô, falar de amor, que você gosta muito do teu filho, que ele é muito querido, essas coisas todas, fortalecer ele nesse ponto, né? Isso Olha, eu tudo tive ajuda. uma experiência quando eu era mais nova, em 1900, que Quem tinha vê acha uma que a Marcinha tia. deve ter uns 62 anos aí, ó. Quase. Aí tinha uma tia que ela reunia parte da família, né? E nós íamos todos para casa da irmã dela, né? Outra tia. E então tinha criança, adolescente, adulto fazendo a mesma dinâmica. Só que era para um lado mais holístico, né? Que ela usava a luz apropriada, incenso, musiquinha e o negócio guiado. Hoje em dia eu já entendo a utilização de hipnose nisso, porque ela fazia algumas dinâmicas, tipo assim, como tinha muito criança e pré-adolescente, essas coisas, a gente fazia uns exercícios assim, os primeiros exercícios, né? De mexer o corpo, depois contrair bem forte e soltar, exercício de respiração. Aí, no final, que ela começava a fazer a indução, sugestão, presente hipnótico, esse tipo de coisa. E todo mundo acabava aderindo, inclusive as crianças, que é difícil você manter quieta, ainda mais num ambiente que está todo mundo calmo, coisa e tal. Hoje em dia eu já faço essa ligação de hipnose com esse tipo de relaxamento. Na época a gente chamava de relaxamento, né? E era muito bacana, muito bacana. Era uma vez na semana e era maravilhoso para a gente desopilar, sabe? Eu era pré-adolescente e já funcionava o negócio. Era isso, lembrei disso, eu falei. É verdade. Isso que você está falando é interessante, que as pessoas que trabalham com criança e que conseguem entrar numa área lúdica, que consegue normalmente ter esse domínio que você falou. Ela, na verdade, utilizando esses recursos, a criança fica ali, porque para a criança olhar, acender um incenso, ou colocou, sei lá, colocar umas coisas assim diferentes para a cabeça dela, aquilo ali chama atenção e a criança fica fantasiando naquilo, né? Porque a criança, ela viaja muito, né? Tudo é brincadeira para a criança, né? Eu acho que a coisa mais hipnótica que existe para uma criança, sei que eu tive duas, é uma mala de Lego. Senta no chão e esparrama aquele monte de pecinha, rodinha, coisa e tal. Aquilo hipnotiza qualquer um, velho. Você fica 5 horas brincando com aquele negócio e faz uma casinha, destrói, vira um carro, destrói, vira um avião, destrói, vira não sei o quê. Então, sinceramente, quer hipnotizar alguém? Compra uma mala de Lego. A criança vai na hora. Então, hoje em dia, o Gilson, é slime. Não, tudo bem. Uma caixa desse tamanho, assim, grande, só com produto para fazer slime. Aí é cola, é creme de barbear, é talco, é um monte de treco lá. E aí os amigos adoram vir para cá. Eles querem marcar para vir para cá, porque eles sabem que eu deixo, vai lá para o quintal, que tem quintal. Põe a roupa adequada e eles fazem uma zona. Minha filha já está craque nisso, né? Aí as crianças adoram, põe tinta, põe isso, põe aquilo, ela já sabe o que é bom, o que não é. Porque a gente fala de criança como se fossem todos os anjinhos, né? Aquelas coisas delicadas e puras, é nada. Tem uma discussão ligada em 220. Você parar o cara para ele te escutar é difícil, entendeu? Que nem esse que o Josué estava falando. Como é que você vai fazer o que ensinar alguma coisa para o cara se ele não para? Ele está correndo para um lado, para o outro, até para alfabetizar um garoto desse é um problema, né? Mas eu te garanto, meu irmão, com a mala de Lego na frente dele, que o cara vai desligar. Ele vai ter que sentar e montar carrinho, avião, o que ele quiser para fazer aquele negócio. Porque essa é uma outra coisa interessante que a gente faz, é achar que as nossas crianças são entidades assim acima de qualquer suspeita.
né? O suprassumo da pureza é nada, velho. E pai separado, então, ela pega o que valoriza um e o que valoriza outro e manipula. Ela manipula isso. Ela aprende rapidinho como arrancar o que ela quer de cada um dos dois. Então isso é preciso a gente olhar, às vezes... Psicopata? Né? Psicopata? Já. Na hora o Michael abriu os olhos. Psicopata, negociação, criança que barganha. Mas eu tenho mesmo, era terrível quando era criança, cara. Eu tinha um martelinho do Thor, cara, que eu imaginava tudo ali, eu quebrava tudo de casa, até que um dia que minha avó sumiu com aquele martelo. Era um martelo, mas eu era terrível, cara. Pois é. Então, elas não são aqueles anjos de candura que a gente imagina, né? Tem alguns que são, parece aquele... Já viram aquele bichinho do Tais? Aquele do Pernalonga? Aquele Tais Marinha, que estão destruindo tudo. Elas são assim, cara. É o demônio da sobrinha, por Tasmânia. exemplo, que ela nunca pediu nada para ninguém. A gente botou o baleiro em cima da geladeira. Ela olhava para o baleiro. Você acha que ela pediu alguém para pegar o baleiro para ela? Nada. Ela empurrava uma cadeira, em cima da cadeira botava uma almofada, em cima de outra coisa, e ia escalando aquilo até chegar em cima da geladeira, entendeu? Então, olha só, uma criança dessa, você não pode tirar o olho, um segundo sequer. Porque ou ela se mata ou mata alguém. Então, é difícil lidar com isso, né? Eu acho que é mais fácil fazer terapia do pai para ele tentar não enlouquecer do que da criança. A filha do meu primo é desse top aí. Ela tem 1 ano e pouco. Ela é terrível. Ela quer subir no lugar, ela pega os livros, ela é pequenininha, pega os livros para subir no armário, põe um em cima do outro. Meu primo que eu tinha chegado, olhou, ela só vive roxa, né? Se mete, cai, né? Para subir, estava assim, em cima dos livros, para subir no armário. A bichinha pequenininha, 1 ano e pouco. Mas ela inventa. Entra dentro do armário e fica lá dentro do armário com as coisas dela. Assim, inventa, pequenininha. Tem uma criatividade maravilhosa. Não, e o engraçado é que quando a gente contrariava ele sentava e ficava a cabeça no chão. Então, desculpa, Durante, perdão. Não, pode continuar. Não, é só isso. Ele sentava, daquele jeito que as crianças sentam, né? Chegava no chão e pum, com a testa. Ele fez aniversário de 1 ano, tudo filmado, com uma mancha roxa desse tamanho aqui. E era um jeito que eu estava falando dizer, aqui. Não gostei, entendeu? É o que eu estava falando, que essas crianças aí, eu acho que até uns 7 anos, parece que essa molecada é tudo de borracha, né? Não, porque você vê os tombos que leva, sabe? Tombo que você vira e fala assim, morreu. O cara levanta como se nada tivesse acontecido. Eu quase morro do coração. Eu vi o meu neto cair de cima da mesa, de costas. Eu falei, puta, foi que nada, o cara saiu, fez uma carinha feia assim e saiu correndo para pegar a bicicleta. Eu falei, puta vida, não tem jeito. É que a gravidade não deve ser tão cruel com eles como é com a gente, né, cara? Imagina eu cair num negócio desse. Nunca mais eu levanto na minha vida. Eu posso dar uma sugestão? Já que a gente está falando de criança e tal, que tal, não sei se vai ser esse momento ou depois, de a gente propor aqui no grupo, né, quem gostaria de passar pelo processo de hipnose e fazer uma alucinação, né, da pessoa se tornar uma criança. Aí é uma boa. Uma boa. É uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando atendo, por exemplo, até em casa, qual é a lembrança mais bebezinha que você tem? Mais antiga? Tem gente que só consegue lembrar de 7 anos para frente. Olha só. Eu tenho uma lembrança... aniversário de 2 anos, 3 anos, 5 anos, você não lembra nada, só de 7 anos para frente. Olha, pessoal, eu tenho uma lembrança que ela me acompanhava e eu me preocupava com aquilo lá, até que um dia eu achava que eu estava fantasiando com isso aí. Até que um dia, a minha mãe era viva ainda, eu fui conversar com ela e perguntei sobre o assunto. Ela regalou um olho desse tamanho, nem ela estava acreditando. Eu era de colo, e eu lembro, porque o meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha 9 meses de idade, tá? Não tinha nem 1 ano. E eu lembro de estar no colo dele, tá? E um fato interessante, que eles tinham um bar num bairro aqui em São Paulo chamado Anastácio. E esse bairro
ficava próximo ao frigorífico Armor, que existia na época. E, na época, os bois vinham de caminhão para o frigorífico. E o meu pai e minha mãe tinham um bar nesse bairro lá do Anastácio. E aí, o que acontecia? Eles abriam um bar cedo e o pessoal que vinha, esses boiadeiros aí, nos caminhões boiadeiros, paravam lá para tomar café. Tá? E eu lembro, rapaz, nitidamente, até a cor da roupa, tudo. Eu lembro que meu pai me pegou no colo, estava no colo, e me pegou e colocou dentro do caminhão, sabe? Sabe quando finge que vai colocar dentro do caminhão, junto com os bois? E tirou, sabe? E a minha mãe comeu meu pai de esporro. Eu lembro disso. Ela xingou, ele brigou com ele, tá? E eu fiquei com isso na cabeça, até que um dia eu perguntei para minha mãe. E ela confirmou, cara. Sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Assim, também é só esse flash. Porque a gente lembra de flashzinho, né? Não lembra do caso todo. É um negócio interessante isso aí. E eu fiquei com isso aí na cabeça. E é a lembrança que eu tenho mais antiga da minha vida, é essa daí. Eu acho que eu devia ter o quê? 7 meses de bebê de colo. É muito Não, louco. vai ser difícil de ganhar, cara. Vai ser difícil de ganhar com a lembrança tão antiga. Não, eu confirmei com a minha mãe. Aí eu falei, não é possível um negócio desse. Eu lembro lembrava, do porque leite. era a única lembrança que eu trazia, sabe, do rosto do meu pai. Tá? Ele usava aquele bigodinho de mineirinho, sabe aqueles mineirinhos, o famoso mineirinho almoça quieto? Sérgio. Bigodinho fininho, aparadinho e tal. Eu lembro até Almoça hoje. quieto ou come quieto? É Ô, come Sérgio, quieto, ô, cara. Sérgio, o bigode do Sérgio. Bigode aí. Mas é muito interessante, rapaz, muito interessante mesmo. Esse bigode aí, Durante, do Sérgio? O Serginho está com um bigodinho aí, né? É o Gente, bigode. ainda foi do tempo que o leiteiro, existia um leiteiro, o cara deixava 2 frascos, 2 garrafas de leite Era litro. na litro. porta de casa, né? Minha mãe pegava, botava os cascos vazios e ele levava os vazios e deixava 2 cheios. E eu consigo lembrar disso, cara. Sei lá, eu devia ter também 2 anos de idade, ou qualquer coisa parecida. E também que eu ganhei um velocípede, que eu não descobria para que servia o guidão. Então eu pedalava até a parede, descia, virava o velocípede, sentava e pedalava até a outra, descia. Eu lembro isso Mas claramente. é muito gostoso, viu, rapaz? Quem mais tem lembrar. lembrança bebezinha aí? Eu não lembro bebezinho, não. Eu estava na alfabetização, eu me alfabetizei cedo, acho que 5 anos eu tinha, e eu tinha um papagaio. Lá em casa tinha um papagaio. Ele mostrando o leite lá, ó. Eu tinha um papagaio. E o papagaio, ele repetia tudo, me chamava meu nome e tal. E eu cantava uma música de alfabetização que falava A, E, I, O, U. Só que ele cantava também, só que ele não falava o I. Eu lembro de eu sempre falando com ele, louro, a letra I, louro. I, A, E, I, O, U. E o louro falava A, E, O, U. Alguém hipnotizou ele e mandou ele esquecer o I. Esqueci o I. Alguma arara hipnóloga passou lá. Mas 5 anos você já era muito crescidinho. Você lembrou com 3 Sua anos? festa de 2 anos, 3 anos, 4 anos, você não lembra? Sua festinha de aniversário? Não, a Marcinha lembrou com 3 anos que ela botou aqui no chat. Lembrei da escolinha com 3 anos. Eu alfabetizei cedo, então isso foi antes das 6. Deve ter sido com 5 anos, que era no CA, antes da alfabetização, né? CA, né? Na minha época era CA. Que eu lembre, né? Aí durante ela perdeu um pedaço da vida dela, a gente ainda lembra. Nós lembramos ainda, hein? Você falou esse negócio de leite, o Gilson. Me fez lembrar aqui que lá acontecia isso lá em casa também, sabe? No bairro que eu morava. Deixava o leite do lado de fora e era aquele leite. Aqui em São Paulo era o leite paulista, era uma garrafa meio ovalada assim, né? E ela tinha uma tampinha de alumínio, tá? Uma tampinha de alumínio. E eu lembro que uma vez, nos meus da minha casa, eu não fazia isso, né? Mas eu peguei e ia no vizinha e furava o negócio e tomava o leite no bico. Como se ninguém fosse descobrir, sabe? Sabe aquele crime perfeito?
Meu, a vizinha me dedurou, eu tomei um cacete da minha veinha. A minha mãe me deu uma surra. Eu perdi a vontade de tomar leite. Eu falei, nunca mais tomo leite na minha vida. Uma recordação legal, cara. Ah, meu Deus do céu, é muita aprontação, né? Travessura, né, cara? Travessura de criança, isso era um negócio muito interessante. Esse mês de outubro eu tenho reparado, não sei se é, né, o mês das crianças, o pessoal falando, o pessoal anda falando muito em trabalhar a criança interior, né? Várias correntes, não só da hipnose, o pessoal falando muito de criança interior, trabalhar a criança interior. Você entra no Insta, muito isso, né? Trabalhar a criança. Eu acho que o mês de outubro deixou o pessoal aí com a criança aflorada. É importante, né? É importante, realmente, que é a base, né, para a gente, né? Mas também eu acho que a parte de adolescente também não é mole, não. E a criança interior chutava a canela dos outros, aí. Quer trabalhar isso mesmo? Vou te falar. E o Michael, que hoje está calado, deu cãibra na língua do cara, mano. Não, é que eu falo pra caramba se eu ficar falando. Tu nunca foi criança, tu já nasceu desse tamanho barbado, não foi isso? Se eu falar para você da minha infância aqui, vocês vão achar que eu sou. Sabe aquele filme do Menino Maluquinho lá? O Menino Maluquinho não. O Menino Maluquinho do livro também. Referência sobre Michael. Menino Maluquinho, ou Pestinha. Aquele do Ziraldo? Ele aprontava. Eu era terrível, assim, eu tinha muita energia, né? E eu tinha que gastar aquela energia. Então, como eu não tinha onde gastar, eu aprontava. Eu procurava, eu era terrível mesmo. Mas é isso. O professor André, cara, o professor André contou uma história dessa. Ele aprontou uma lá, o pai dele botou ele de costa para a parede, na cozinha escura, para ele pensar no que ele tinha feito. Só que o pai dele esqueceu de dizer como ele tinha que pensar, né? A única coisa que ele pensava era, como é que eu vou fazer para ele não me pegar de novo? Esse negócio é muito legal. Então tem que contar a historinha toda, né? Você vai para lá pensar as coisas erradas que você fez e não vai fazer de novo. Ele pensava, como é que eu vou fazer para ele não me pegar? Eu sei que aqui é um canal assim, né? Mais para hipnose clássica, assim, né? Mas uma coisa que eu lembrei, eu acho que eu tenho que falar aqui para vocês, né? Funciona, eu testei isso, e a Lilian estava falando sobre a criança interior. Assim, certíssimo. Hoje, né, a gente está nessa dinâmica de cada vez, né, trazer esse autoconhecimento, e a única forma de fazer isso acontecer, de curar nossas traumatizações, perdão, é você entrar em contato com a sua criança ferida. Isso aí é certo de tudo, porque as nossas traumatizações estão na nossa infância, no período traumático da infância. Então, quem, né, ouvir a sua criança, né, reclamando, chorando ali, você vai resolver muitas questões traumáticas, né? Então, existe uma técnica que eu apliquei, achei foi uma técnica fantástica, gente. Eu nunca tinha feito algo tão surpreendente, e se vocês puderem ter essa oportunidade ainda de fazer isso, né, com seus pais, se tiverem os pais vivos ainda, façam. O que eu fiz? Eu tinha uns 4 eventos ou 5 eventos que até hoje me assombravam da minha criança. Coisas que eu não tolerei, que eu não gostei e que isso me machucou. Eu, adulto, eu compreendo as atitudes, as dinâmicas do passado dos meus pais, mas, né, a minha criança interna, ela não entendeu. Então, o que eu fiz? É uma técnica, gente, é uma técnica de ouro para vocês fazerem os atendimentos de vocês. Você vai chamar os seus pais, quem tiver os pais ou o cuidador, você vai sentar lá na mesa e vai falar assim, olha, eu preciso fazer um processo terapêutico, não se assuste, tá tudo bem. Aí você, como adulto, supervisionando a sua criança, porque ela tá, né, chateada, tá com bronca, e você vai falar para os seus pais aquilo que realmente aquilo te machucou, mas sem culpá-los, né?
se vocês vão ver a diferença no dia seguinte para você. Acabou, aquilo que eu guardava sumiu, desapareceu aquela dor que eu tinha. Né? Da minha criança, era a minha criança que estava com essa dor. Mas eu não preciso buscar respostas dos meus pais, mas o desabafo daquela criança precisa ser dito, precisa falar, precisa ser ouvida. E para mim fez toda a diferença. Gente, tenho 44 anos carregando isso desde então. Já pensou? Né? Então, falando da criança, aproveitando sempre com a desculpa da criança, mas é um processo fantástico, acho que por mais de, sei lá, 50 terapias que eu já fiz, eu nunca tive um resultado tão esplêndido como que eu tive fazendo esse exercício. A Mas Marcinha... você pode explicar de novo, que eu não entendi? É a gente fazendo com a gente mesmo? Mentalmente, a gente imagina os assim, pais... Deixa eu te explicar assim melhor. Você é adulto, né? Você tem uma criança ferida lá dentro, uma metáfora isso. Na verdade, a gente tem, né, essa criança, todos nós temos. Então, essa dinâmica é o seguinte, a sua criança interna precisa falar algumas coisas que não ficou legal lá na infância dela. E aí você, adulto, supervisionando ela, né, porque você precisa controlar ela, né? E deixar ela falar o que aconteceu para os teus pais, que não ficou legal. Né? Eu tenho várias dinâmicas lá, eu vou contar uma para vocês. Eu tinha minha avó tinha dado dinheiro para a gente comprar o pirulito, né? Sabe aquele pirulito do Chaves, grandão? Então a gente foi lá correndo, meus 2 irmãos, eu sou o filho do meio. Chegamos lá, compramos o pirulito, aí todo mundo feliz, saindo correndo, aí o meu irmão mais velho me passou a perna e eu caí, quebrou o pirulito. E eu saí chorando, chegando em casa, querendo que os meus pais resolvessem. E os meus pais não resolveram, deixaram eu com o pirulito quebrado. Eu sei que é infantil, mas é a minha criança que estava lá, né? Até hoje ela estava sofrendo com isso. E ela precisava pôr aquilo para fora, falar que não foi justo isso, né? Que aquele pirulito precisava ser reposto, né? De alguma forma, né? Os pais dado a atenção devida. Então, olha só que interessante, uma coisa boba, mas isso me prejudicando, fazendo eu pensar, e quem sabe as dinâmicas que eu estava criando com referência nessa traumatização, né? Mas é uma lembrança viva minha, então eu trouxe e acabou o problema, né? Então, assim, eu falei 5, né? Vocês com certeza devem ter também a de vocês, e faz... A Marcinha colocou no chat um negócio que eu achei interessante. Ela colocou assim, ó, existe não culpar os pais num desabafo desses? Não é para culpar. Não saber separar. Isso, na hora você, adulto, vai conversar com ela, né, mentalmente, ou seja, não é questão de culpar, e sim se desabafar, entende? Aí, para você se livrar disso, existem outros exercícios também, existem a carta que você pode escrever se os pais já faleceram, existe dinâmicas com brinquedo que você vai fazer para a pessoa, né, colocar aquela energia para se desfazer daquele sentimento, mas essa eu garanto para vocês, fazem que a criança não vai querer culpar os pais. A Marcinha está perguntando se não é, então não é pessoalmente. É pessoalmente. Então, não deu para entender. Então, o que ela falou, existe não culpar os pais num desabafo desse. Você está desabafando com os pais. Querendo ou não, eles não vão saber realmente separar, eles vão se achar culpados. É isso que ela está querendo falar. Você vai explicar isso para os seus pais antes, que é uma dinâmica, uma terapia. A Marcinha falou que os pais dela não vão entender isso, não. Então, mas assim, não importa o que eles acham, o que importa é você devolver aquilo que não é seu. Os pais vão achar que vão colocar como uma ofensa. Se isso fica muito difícil, os meus pais aceitaram, como alguns outros aceitam, mas outros eu entendo que talvez não aceita mesmo. Aí, quando for assim, você escreva uma carta, né? Como criança, você criança, escrevendo a carta de tudo aquilo que você não aceitou, não gostou, que ficou mal resolvido. Certo? Aí você vai escrever uma outra carta para sua criança, você adulto, explicando todas as coisas que aconteceu. Entende? E aí você pega essa carta, né? E você guarda. Boa noite, Gouveia. Gouveia entrou aí. Maicon,
Deixa eu te falar uma coisa. Normalmente você faz isso aí, né, com o teu cliente, tá? Isso, Eu já fiz isso em auto-hipnose. É uma auto-hipnose, tudo é uma auto-hipnose. Não, mas eu fiz isso aí sem a presença da pessoa, tá? Apesar da pessoa estar aí viva, tá? Sim, é Só que possível. eu cheguei e falei, eu não vou carregar isso comigo, tá? E nem quero, eu tiro fora, tá? E como criança, eu já me encontrei com a minha criança, tá? Então, você conversa com ela. Sim, Então, você pode, inclusive, fazer numa auto-hipnose, tá? Você faz uma regressão, vai para o momento que isso aconteceu, tá? Vai para o momento que isso aconteceu, e você, como adulto, conversa com a criança, explica para a criança o que aconteceu, aquilo machucou ela, você vai fazer o adulto explicar para a criança, e, se for o caso, chama o pai ou a mãe, quem seja, na auto-hipnose, entendeu? No lugar seguro, e conversa ali. Eu acho que dá resultado. Acho não, dá resultado também. Dá resultado porque você vai ressignificar. Exatamente. Mas o que eu quis, assim, você está certíssimo, né, Durante, é isso mesmo, né? Isso aí você faz no ambiente terapêutico ou com auto-hipnose, enfim, né? Mas essa experiência que eu estou querendo dizer para você valeu por muitas terapias que eu fiz, entende? Não tenha dúvidas. A intensidade de você fazer isso presencialmente com a pessoa. Presencial Nossa, deve ser bem forte, realmente. É bem Você forte. Não que o que o Durante está falando, lógico que funciona, é o que a gente faz o tempo todo, né? Agora tem que ver o seguinte, como a Marcinha falou, no caso dela, né? Ela disse que a mãe dela é muito sensível. Se ela faz uma situação dela só com a mãe dela vai ficar muito magoada. Vai, entendeu? pode ser. Mas, eu vou falar uma coisa, a maioria das coisas que eu falei para eles nem lembravam. Aí eu fiz isso, tá bom. Então, paciência, né? Desculpa, né? Mas eu não lembro, filho. Entendeu? Porque é coisa da nossa criança, imagina. É a criança nossa que fica ferida, eles não estão nem. Não é eles. Exatamente. Quem estava ferido é a criança. Você me lembrou dizer, hein, que o pessoal fala assim, olha, eu não sei porque o pai, né? Eu não sei porque eu estou batendo, mas você vai saber porque está apanhando. É porque é exatamente o que o Durante falou. Perfeito. Perfeito, Línia, que o Durante falou. É a sua criança que está ferida, não é os seus pais. Porque é aquilo que você falou, quem bate sempre esquece, né? Então, quando você falar isso para os seus pais, provavelmente eles não vão lembrar. Os meus pais estão com 84 anos, eles não, com certeza não vão lembrar mesmo, né? Porque não foi com eles, a traumatização é com você, com a sua criança. Então, Marcinha, eu acho que funciona. A mãe já chora só de pensar, porque de vez em quando na conversa acaba saindo, né? A senhora fez isso, coisa e tal. Não, ela passa, canceriana, passa a vida inteira magoada com aquilo, se culpando, coisa e tal. Aí, tipo assim, o negócio já passou, já não dói mais, e a pessoa continua sofrendo e fazendo loop em cima daquilo e se sentindo culpada e não sei o quê. Não é, acho que não é toda. Ela teria que se trabalhar primeiro para poder entender esse processo da segunda geração. Mas o que o Durante falou, você pode aplicar também. Você mesmo fazer isso, imaginando os seus pais ali, né? Eu coloco isso na cadeira do perdão, na sala do perdão. Eu uso essa dinâmica, né? Então, tem 2 cadeiras ali. Aí você coloca, não só para os seus pais, você pode colocar qualquer pessoa que você precisa ser perdoado ou perdoar. Aí você faz a troca ali na cadeira. Você sabe fazer isso, Marcinho? A sala do perdão? Eu acho que eu não passei, mas eu acho que eu conseguiria fazer. Eu acho que eu já ouvi falar. Sim, aí você está na frente, uma coisa assim, né? Aí você põe, aí quando você sentar na frente da pessoa que te magoou, que você precisa perdoar, você coloca, aí você traz a sua criança interior ali naquela cadeira. Aí você fala tudo que aquela criança, mas é para falar tudo, não é o adulto, não, eu entendo, mas eu fiquei chateado. Não, é para aquela criança falando
todas as mazelas que aquele adulto causou. Entende? Naturalmente falar é a mesma coisa que incorporar um Cosme e Damião da vida e falar dos Já vem o pais, André aí das com mães. essas comparações aí. É. Daqui a pouco ele tá falando do Herê. Pra A gente entender pode o trazer um Herê, tema aqui, que a gente tem está que falando tá de criança. moleque. É o seguinte, não sei se vocês já ouviram a expressão geniatura. Ou seja, é um estudo que tenta correlacionar a ordem de nascimento com a personalidade das pessoas. Ou seja, o que há comum em todo filho único? Né? Se é que há alguma coisa em comum. O que há em comum entre o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho? Né? Esse seria um tema muito legal para a gente debater, para a gente discutir. Porque Já tem ouvi muita falar. gente grande pensando nisso, viu? Já ouvi falar sobre isso, sim. É bem interessante. É um tema bem interessante. Sim. Então, Deixa por eu exemplo, perguntar o uma nosso coisa. amigo Maicon, como segundo filho, ele precisou disputar o amor dos pais. Com Espera aí, alguém que já agora que eu vi estava o lá. Gilson falando. É Desculpa, isso? Gilson, repete para mim, eu estava perdido, eu estava olhando aqui. Outra pessoa. Oi, bolinhas de sabão. Geniatura, certo? Certo. Ou seja, é uma ciência que tenta correlacionar a ordem de nascimento Sim, essa parte com eu vi. aspectos Né? da personalidade das pessoas. Né? Aham. Ou seja, o que todo filho único tem em comum, em termos de personalidade? Primeiros filhos têm algo em comum? Segundos filhos, terceiros filhos, e por diante, né? E, por exemplo, eu tenho estudado isso um pouco, tá? Porque eu acho que isso poderia ser muito interessante no set terapêutico, né? Sim. Quando você está né, tratando uma pessoa e vai lá dizer, eu tenho um irmão mais velho e um mais novo, eu sou o segundo. Opa! Sim. Então, já sabendo que tem umas certas características de personalidade que podem ser comuns a você, talvez facilite o tratamento. Sim. E, por exemplo, uma coisa comum, uma crença comum entre os segundos filhos, como é o teu caso, Michael, eles precisam disputar o amor dos pais. Isso aconteceu. Pois é, entendeu? Isso aconteceu. O mais velho, um é da mãe, o outro é do pai, e o meio fica perdido. Exatamente, bem por aí, né? Por exemplo, essa questão de roupa, por exemplo, sempre pegava as roupas usadas do meu irmão mais velho. Aí, tá aí, ó. Entendeu? Aí, então, o segundo filho passa por isso. Eu nunca tinha roupa nova, né? Então, aí quando eu ia passar roupa do que era do meu irmão mais velho para o mais novo, já estava destruída, então ele tinha roupa nova. Então, eu era o único que usava roupa velha. E então, isso... seu irmão mais velho ganhava roupa nova, seu irmão mais novo que também ganhava, só você que não. Só eu que não. Então, Mas, nesse processo todo, eu sempre me senti privilegiado. Assim, eu sempre tive muita atenção, né? Então, acho que na minha família, não sei se a dinâmica, né, no geral, é assim, né? Mas acho que por eu ser o filho do meio, existia uma cultura, né? Aí a gente vai trazer uma cultura familiar, que o filho do meio sempre é o mais queridinho, né? Então, é o sanduíche, é o recheio do sanduíche. Então, para algumas coisas, assim, eu sempre achei que eu tive muito privilégio. Né? O mais queridinho será sempre aquele que os pais elegerem como o mais queridinho. Né? Normalmente o mais frágil. Ou seja, o caçula. Mas, se nós pensarmos nisso aí, uma característica comum dos filhos do meio, por exemplo, é ser conciliador. Né? É tentar, cara, deixa eu falar, terapeuta. Olha isso aqui, por aí vai, entendeu? Os filhos mais velhos tentam sempre provar a sua primogenitura. Autoridade. Né? Exato. Então o pai investe mais neles, né? O pai faz planos para ele. Então eles têm esse privilégio, digamos assim. Sim, isso faz sentido. Em compensação, vira uma responsabilidade. Sim. O pai aposta mais nele e exige mais dele. E muitas vezes é a responsabilidade dele tomar conta do irmão mais novo, coisa que ele não pediu para fazer.
Né? Ele tem que ser exemplo para os outros irmãos, né? Mas ele é obrigado a O fazer. irmão mais velho passa a ser exemplo para os outros irmãos. Tá aí. Essa é uma Sabe qual que é a sensação? responsabilidade. Vocês falando disso, Gilson, você falando agora, eu começando a buscar aqui nas minhas memórias, e realmente você é um largado, o filho do meio, né? Você não é nada, né? Isso é verdade. Eu acho que é o mais peste. É, Porque ele então, coloca os perdido. pais para se distrair com o mais velho e o mais novo. É aquele que vem só me Ele encomenda. apronta Esse calado cara e não me ninguém... encomenda. a sensação é que você fica no limbo, né? Você não sabe direito. Você tem o poder de Exato. ficar Esse é o grande invisível quando risco. quiser. Tem, Você não saber onde é o seu lugar. exatamente. Tem. Que espaço eu ocupo nessa família, entendeu? Exato, Qual o quantum de afeto que eu recebo? O que eu tenho que fazer para ser amado? Gilson, você era do meio, Gil? Eu estava pensando a mesma coisa, está defendendo demais esse do meio. Também. Advogado do diabo do filho do meio agora, tá assim. Mas Eu o sou filho do mais meio velho, sou é o que tem primogênito. mais criatividade, o que tem mais capacidade no futuro. Mas, É o Gilson, o Gilson é do meio. É do meio Mas esse veja aí. bem, não, eu sou mais velho. Mas há uma questão da diferença de idade entre um irmão e outro. Né? Sim. Não adianta, se você for 7, 8 anos mais velho que o seu irmão mais novo, Não, ele é o primogênito. Entendeu? Na verdade é essa. Ele nunca vai ver em você um rival. Nem você vai ver nele um inimigo. Né? Sim. O que aconteceu na minha casa? Meu filho mais velho é 7 anos mais velho que o mais novo. Foi ele que escolheu o nome do mais novo. Né? Ou seja, é uma maneira que eu arrumei para conseguir a adesão dele ao problema. Ele era o rei, né? Agora vai ter que dividir a majestade. E foi muito bem sucedido. Graças a Deus, os dois irmãos foram muito amigos. Né? Mas quando a diferença é pequena, ali 2, 3 anos, a porrada come. Como eu aqui em casa, assim, foi Se assim. o mais velho se sentir responsável e não revidar, ou seja, só tomar conta, por quê? Porque eu sou o mais velho, responsável, ele é um pequenininho, ele sofre. Mas nem todos têm essa... Ô, Gilson, você falou um encher meu negócio saco, dou-lhe um certo aí. cascudo. Né? Aí quantas vezes o mais novo se machuca e é o mais velho que apanha? Que tinha que ter tomado conta do mais novo. Né? E você Ô, também Gilson. fica sem Eu tenho que saber apanhar direito pela onde minha é o seu lugar. Que espaço que eu ocupo nessa família, pelo amor de Deus? Eu bem sou por aí. filho, eu sou pai, eu sou cuidador, eu sou o quê? Ou seja, tanta coisa que essa geniatura nos ensina que vale a pena ser estudada, viu? Eu acho Quem quiser investigar tem várias. Tem um lance. Eu acho que deve levar em consideração, sim, né, quando você faz, principalmente uma anamnese, que é aí que você consegue entender algumas dinâmicas já, né, familiar, né? Eu faço sempre isso. Que posição você ocupa nessa família, geniatura aí? Perfeito. Mas de vez em quando você pega uma família com 7, né, o cara é o filho número 6. Mas olha que interessante, você falando isso me trouxe vários insights, explicou muita coisa dos conflitos só imaginando o contexto, né, a dinâmica que eu vivia na minha sua posição na geniatura familiar. E tá tudo explicado, por isso que existia muitos conflitos. Eu tinha conflito com os dois, porque a gente era muito próximo de idade, 2 anos de diferença. Olha, a calma do Andréia, do Sérgio, do Josué, eu diria que eles são filho único. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar um negócio aqui, o Gilson. Você falou aí da idade, a diferença pequena, né? Eu tenho meus 2 filhos, os 2 meninos, a diferença deles é muito pequena. E é o que você falou aí, o pau come, né? Eles saíam na porrada, brigavam por tudo, qualquer coisa estava brigando. E como é que você fazia? O método que eu usava, sabe qual que era? Eles deviam ter lá, um devia ter 3, o outro 4, e saía brigando, aquele negócio de briga. Eu pegava os 2, chamava os 2 e falava assim, vocês são irmãos. Vocês precisam se amar. E colocava um, abraça o outro. Mas não queria abraçar de jeito nenhum, né? Eu falava, abraça. Aí ficava abraçado e ia separar. Não. Enquanto vocês estiverem nervosos, vocês vão ficar abraçados. Aí os 2 ficavam ali, feito dois de pau ali, 2 trouxas lá abraçados. E eu tomando conta ali. Eles queriam Vão ter que fazer muita terapia. Dali a pouco, um começava a rir, um começava a fazer cócega no outro, entendeu? Aí saíam os 2 brincando.
São super amigos hoje, até hoje são amigos. E era uma fonte, mas a briga é feia. Briga é feia. Tem briga. O pau come ali, viu? Eu vou dar meu pitaco também, que eu com meu irmão foi um catástrofe, que foi a raspa do tacho de 4 filhos, sou o tal do caçula. Ah, Já todo tava mundo sabe, então, mimo em pessoa. Caçula. Mas tem que ter pai e mãe para ser mimado, né? Não foi o caso. Agora, com os meus 2 filhos, uma coisa que me chamou a atenção no que vocês estão falando é que a mais velha reclamava do mais novo. Pai, olha ele, não sei o que tem. Aí eu falava assim, Malu, presta atenção. Além do pai e da mãe, se ele tiver que seguir alguém, ele vai seguir quem? Eu. Então, ele tá te apurrinhando para chamar a atenção que ele gosta de você. Eu consegui nesse discurso, né, até hoje, que os dois não brigassem, ou pelo menos não na minha frente, nenhuma briga que eu soubesse. Eles se arranhentam um pouco, porque é normal da Irmandade, mas aquelas brigas de puxar cabelo, de rolar no chão, igual era eu e meus irmãos, de enrolar a toalha na mão e socar a mão na cara do outro, aí não. E eles se entendem. E é assim, ó, a minha filha fala mal dele, a Maria fala mal do Mário, mas se alguém falar mal do Mário, a Maria briga com quem falou mal do Mário. E o Mário, a mesma coisa com a Maria. Porque eu sou filho de Mário e Maria e pai de Mário e Maria. Entendeu? Eu fiz esse trocadilho, essa besteira. Meu pai se chamava. Meu pai é Mário, minha mãe é Maria, minha filha é Maria, meu filho é Mário. Eu acho que eu entrei em hipnose só de você ter falado esse negócio aí. Me deu uma confusão mental assim. Cara, se eu terceiro filho, bota o nome dele de Geraldo para ficar legal, cara, para quebrar o estado, pô. É Davi. Mas hoje, deixa eu falar uma coisa para você. Você colocou um negócio aqui no chat. Olha aqui, ó, temos que entender o seguinte, que para ser advogado, precisamos estudar, fazer faculdade, passar na OAB. Para qualquer formação, precisamos estudar e ser diplomáticos. Porém, para ser pai e mãe, não temos curso. Apenas colocamos no mundo os filhos e viramos pai e mãe, né? Não vem, você não tem uma cartilhazinha de como ser pai e mãe. Gouveia, você é uma moscada nessa vida. Noiva, tem curso de marido e mulher, de primeira comunhão, mas para ser mãe, ser pai, não tem isso não. Isso é uma moscada. Tem curso até de hipnose, cara, olha só. Né? Mas não adianta, a criança não vem com manual de instrução, não tem jeito. Não vem. E tem uma teclinha também, aquela... A cara do Michael, há controvérsias hoje. Não consegue também, não. Não, tô ocupado agora. Tá montado já, Davi. Só uma tapadinha lá. Agora você pega os dois. Segura os dois. A criança. Durante. Oi. Durante. Oba. Desculpa, eu tô no trânsito aqui. O cachorro tá comigo, como vocês podem perceber. Tem filho também. Tem filho também, 4 patas. Só para concluir, e nós temos hoje ainda, na atual conjuntura dos nossos jovens de hoje, muitos pais que passaram, como nós passamos aquela situação lá de um chamado mertiolate, né? Aquilo lá doía pra caramba. Então, eu sou um que confesso que falo que meu filho nunca ia usar aquilo porque doía muito. E eu pequei algumas vezes em não passar o mertiolate no meu filho. Então, a gente tem algumas coisas que foram colocadas para nós na nossa época, dos nossos pais, que mesmo assim foi a criação deles, e que nós não colocamos nos jovens de hoje, e nós perdemos completamente, muitas vezes, a mão. Verdade. Né? Eu acho, Gouveia, que você deve passar numa farmácia hoje, comprar óleo de figo de bacalhau e começar hoje. Mas o mertiolate hoje não é que na nossa época, cara. Mas o óleo de figo de bacalhau continua igual. Todo mundo aqui já tomou essa bagaça. Então, quer dizer, é umas coisas que, na realidade, você passou e você não colocou. E a gente teria que ter isso aí. E aí hoje eu entendo por que isso. Tem muitas crianças que hoje não entendem a regra do perder, né? Você perdeu,
você ganhou, porque é muito fácil, porque muitos pais hoje trabalham, pai e mãe trabalham, e eles colocam para o filho, dão para o filho aquilo que eles não dão. Então, eles dão bens materiais. E aí nós criamos esse monte de jovens que não respeitam os pais, ou mete bênção, não tem nem respeito aos adultos em si. Então, quer dizer... Sabe, Gouveia, que eu acho que já está começando um processo de uma nova geração. Porque, por exemplo, como você falou, na época dos nossos pais, o que faltavam neles era comunicação. Na nossa época é comunicação, mas hoje em dia quem está tendo filhos agora está procurando saber mais sobre como preparar o seu filho para a inteligência emocional. Quer dizer, há pelo menos uma busca de um entendimento melhor para ser aplicado nas crianças que estão, sei lá, até 4 anos hoje em dia, né? Eu acho que todos os fatores anteriores sejam criados, que criaram crianças feridas, seja elas da idade de vocês ou da minha, de uma forma diferente, mais batalhadora, coisa e tal, e um pouco mais jovem, mais acomodado, daqueles que moram com os pais a vida toda. Inclusive, a minha mãe mora comigo, mas é ela que mora comigo. É ela que mora comigo, é diferente. A cara do Michael. Que fique claro. Que fique claro, que fique claro. Há controvérsias. Não, que fique claro, ela separou, veio morar comigo, então... Ela virou canguru, vai lá, tu tá dentro da bolsa, não sai nunca, né? Tá certo, a sua mãe não é transferência da sua mãe para você, né? O que pode colocar essa transferência. Você tem que se posicionar, né? Não quer? Entendeu? Sim. Tipo assim, a sua mãe veio morar com você. Você se posicionou, não que você saiu da sua casa e foi morar novamente com a sua mãe. Entendeu? Nesse sentido que eu tô falando. Então, as regras são outras. A sua casa, aqui são meus modus operantes. Meu pudim, né? Sim, são meus modus operantes. Se eu estivesse na sua casa, seria o modus operandi da minha mãe. Ela veio que mora com a minha, ó, aqui deve formar dessa forma, né? Ué, entendeu? E eu penso dessa forma, né? É verdade. Mas é difícil também. Não vou te mentir nem te enganar. É difícil realmente tu ainda não entrar no ritmo de pai e de mãe. Tu tem as tuas, o teu espaço, né? A tua rotina, coisa e tal. Aí chega uma hora que concilia direito. Mas dentro ainda tem aquele negócio de respeito, hábitos, coisas que levou muito tempo da tua vida naquele ritmo, né? Então, não é 100%, é minha casa, minhas regras. Não é. Então, mas aí que existe uma... É meio-meio. Existe Até mesmo porque, como ela mora comigo, eu quero que ela se sinta à vontade no lugar que ela tá. Entendeu? Existe uma dinâmica aí que precisa depois se atentar, né? Porque aí essa mudança, né, de hábitos dentro da tua casa pode te prejudicar de alguma forma. Né? Não é quer dizer que eles estão aí, né, que eles não estão interferindo no seu modo de vida, no seu modo de agir, das coisas que você gosta de fazer. Interferiu sim, né? Então, existe uma dinâmica aí que precisa, né, dar atenção. Verdade. Mas, enfim, isso aí é... Eu vou aqui me atrever, desculpa, mas a definir esse conflito que a gente sofre em relação à nova geração. É uma palavrinha pequena, chama-se frustração. Nós aprendemos com as frustrações. Nós fomos frustrados em nossa educação. E uma série de coisas que a gente queria e não pôde ter, que a gente gostaria, mas não pôde fazer, que não deixavam a gente ser o que a gente queria, do jeito que queria, da maneira como ia. E hoje nossas crianças não têm mais tanta frustração. Portanto, não sabem lidar com elas. Este é que é o problema. Essa nova geração lida mal com a frustração. Ou seja, não sofre aquela famosa castração, né, da psicanálise, ali em torno dos 5 anos de idade, onde é necessário uma figura paterna que diga: chega, aqui você para. Existe outro, você não é sozinho nesse mundo. Você não é o senhor do universo.
Embora você pense que sim. Não. Você vai até onde não agrida o outro. Né? Para você ser amado, você tem que se comportar de maneira correta. Ou as pessoas não vão amar você. Isso é o que nós chamamos de função paterna, né? Não é o pai que faz isso. Alguém faz a função paterna. Pode ser um professor, pode ser a mãe, pode ser quem quer que seja. Com isso você frustra, você castra. E aí ele começa uma nova fase da vida dele. Uma fase que ele entende que ele não é o rei, não é o senhor de tudo. Só que com o nosso comportamento atual, essa castração está vindo cada vez mais tarde. Cada vez mais tarde eles estão aprendendo onde eles têm que parar, né? E até onde eles podem ir. Por isso, a dificuldade, esse conflito das gerações de hoje ou de ontem. A gente não entende por que eles são como são. Mas eles são como são porque nós os fizemos como eles são, né? Nós contribuímos para que eles se tornem o que são. Então, a frustração é necessária. Absolutamente necessária, para que haja a castração e ele possa tocar a vidinha dele em diante. Parece que ele possa começar a estudar, a aprender, a fazer as coisas dele dentro de regras, dentro de limites pré-estabelecidos e que ele compreenda que para ele ser amado precisa seguir regras. Okay? É isso que eu ia falar, Gilson. Essa questão do limite é importante, né, para ele entender que ele não pode ter tudo aquilo que ele deseja. Ele tem que entender e lidar com essas frustrações que você bem disse aí, né? Então, hoje, quando a criança ela se depara com essas limitações, ela fica, né, descontrolada, né? Então, isso gera outras dinâmicas doentias, né? Enfim, aí o que queria dizer aqui? Será que por o excesso da nossa educação quando criança, a gente gera os nossos filhos, né, poupando eles dessas dores, né? Uma outra pergunta que eu gostaria de colocar aqui, né? Essas crianças que vêm, né, nessa geração, será que elas estão mais habituadas a talvez de não exigir tanto como a gente exigia? Né? Então, são coisas que eu vejo, né? Eu vou dar a minha opinião com minha filha. Minha filha nunca foi exigente com nada. Ela nunca deu trabalho, foi assim uma criança sensacional nesse ponto de vista. Nunca pediu brinquedo, o que ela ganhava estava bom, e não foi a minha educação como pai ou da minha ex-mulher que fez com que ela entrasse nessa dinâmica. Ela sozinha trouxe isso. Aí eu vou trazer uma outra ideia assim, será que isso não transcende, né, geneticamente esses ensinamentos? E sim, já foi provado que alguns conhecimentos vêm da evolução através da genética. Ou, se a gente olhar para um lado mais profundo ainda, que nós desconhecemos, a ciência desconhece, o que transcende da espiritualidade para quem vá para esse lado, né, de outras vidas, né? Então, é muito complexo a gente determinar qual é a forma certa e o porquê, né? A gente está descobrindo muitas coisas. Então, fica aí, joguei aí né? Isso é interessante. Agora, pegando um gancho. Não significa que a geração atual é pior do que a anterior. É apenas diferente. Né? Não significa que eles são piores. Isso, né? Eu, quando me machucava, eu tentava me machucar, porque minha mãe vinha com aquele mertiolate, aquilo ardia igual demônio. Né? Mas a gente está buscando culpados. Quem será que é o culpado disso? Meu filho nunca vestiu uma fralda de pano. Filho meu não sabe o que é falta de pano. Olha, e quantas assaduras eu tive por causa daquele inferno, daquele troço. Né? Quantas mijadas eu dei no colo dos outros por causa disso, cara? Que usava fralda de pano com aquela calça. Mas olha que interessante. A dificuldade, né, gera a oportunidade, gera conhecimento, você se aperfeiçoa, gera recurso. Sim. Então, toda limitação gera um recurso. Aí vou te fazer uma analogia, não sei se cabe aqui. Se você fica cego, né, outra crença limitante aqui, né?
o que acontece? Você vai gerar recursos, você vai amplificar os sentidos, audição, olfato, né, paladar, tato, você gera recursos. Então, através da dificuldade você cresce, você se desenvolve. Então, deveria ser assim, como você bem disse, porque através dessas dificuldades você desenvolveu habilidades, mas também você trouxe sequela junto com isso. E essa geração que hoje vive, ela também gera, ela se aperfeiçoou, mas gera sequelas também. Ela também teve o seu aperfeiçoamento, se aperfeiçoou por conta da nossa educação. Ela não trouxe umas mazelas que nós trazemos, mas ela adquiriu outras, né? Quantas coisas você deu à sua filha? Durante está querendo falar, gente. Hein? Perdoa. Durante o nosso... Desesperada ali. Não consegue falar. De ficar em pé, já levantou. Durante você... Olha, presta atenção, gente. Nós estamos falando aqui sobre criança, tá? Por quê? Porque estamos no mês das crianças, né? E a gente acabou de falar aqui, o Gilson muito bem lembrou, que às vezes a gente está cometendo algum erro na criação das crianças de hoje. Eu usaria aqui uma metáfora. Você vê uma lagarta, né, na pé da macieira lá, e ela está começando a tirar, a sair, a virar uma borboleta. Aí, se você for lá e facilitar a vida dela, você vai matar essa borboleta. Tá? Ela tem que ter o tempo dela, ela tem que ter a dificuldade dela para ela sair e se crescer. Nós, tá? Eu me incluo nessa daí, porque eu também facilitei, às vezes, a vida dos meus filhos, e como muitos de nós aqui facilitou, eu apanhava da minha mãe de rabo de tatu, tá? Então, o seguinte, eu jamais ia fazer isso com meus filhos, né? Será que eu estou certo? Sabe? Então, perfeito. Como no mês das crianças, eu quero deixar aqui, que a gente vai encerrar a gravação, para depois a gente continuar no nosso papo. Mas eu quero deixar aqui para todo mundo que estiver ouvindo essa resenha nossa, essa nossa conversa, o nosso bate-papo, pense bem, sabe? A criança merece todo o carinho. E você dá carinho para a criança, dificultando um pouco a vida dela. Ela tem que saber que as coisas não caem do céu. Porque senão, quando ela vai ser um adulto que vai esperar tudo cair do céu. Nós atendemos aqui a um bando de terapeuta aqui. Quantos terapeutas aqui já não atendeu alguém que tem esse problema adulto, com 30 anos, e não consegue viver uma perda? Ele não consegue viver uma perda, ele não admite, sabe? Ele não consegue saber, ele não consegue entender hierarquia, ele não consegue entender nada disso. Então, fica aqui, tá? Uma dica. Não é bater no teu filho, não é espancar o teu filho. É mostrar para o teu filho, tá? É mostrar para o teu filho que a vida tem dificuldades, tá? A vida tem preço. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então, eu deixo aqui agora o meu amigo André, para ele encerrar hoje aqui. Desejo um abraço muito forte no André Vila, na Marcinha, que está aí com a gente até agora, o Maicon, o Josué, tá? O nosso querido Gouveia, a G, que está aí, a Lilian, o Gilson e o Serginho, o pessoal que sempre está aqui com a gente, o Josué, sempre estão aqui conosco, tá bom? André Vila, por favor, encerra a gravação. Opa. E vamos continuar o papo aqui, que amanhã é feriado. Você trocou o nome. Não, André, eu pus em ponta cabeça a palavra e você trocou o nome, né? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, só para... Desculpa quebrar o protocolo de vocês, mas tem um filósofo, ele é famoso, está na internet, ele falou uma coisa interessante e eu apliquei na vida da minha filha, né? Isso há 5 anos atrás eu ouvi essa história, né? Ele falou o seguinte, né, que quando o filho dele completou os 12 anos, ele falou que ia contar o segredo da vida para ele. E aí foi passando os anos, né, e o filho dele toda vez perguntava a mesma história. E aí, pai, como que é o segredo da vida? Não, só quando você fizer 12 anos. Aí ele fez 10, ele fez 6, 7, 8, e sempre a mesma história.
Quando chegou com 12 anos, aí ele falou assim, pai, então, agora você vai me contar qual que é o segredo da vida. Vô, o segredo da vida é que a vaca não dá leite. Como assim que a vaca não dá leite? A vaca não dá leite, você vai ter que, né, tirar o leite da vaca, ir lá fazer. Então, de encontro com o Durante, né, sabiamente dizendo, não puxando o saco dele, mas fundamental entender é saber educar. E saber educar, você vai ter que se privar de muitas coisas que você poderia fazer para o seu filho e não pode fazer, porque senão você não vai educar, você vai mimá-lo. E isso é muito diferente do que educar. É só isso, gente. Me desculpa aí interromper. É isso. André, com você, André. Vamos lá? Então, é isso aí, ok, pessoal? Estamos encerrando mais uma resenha. Espero que vocês tenham gostado. Na realidade, vocês que estão aqui presentes, podemos ficar aí e continuar esse bate-papo. Mas a gente vai encerrando aqui a resenha. Para aqueles que estão aí nos escutando, aqueles que estão nos assistindo no YouTube. E agradecemos ao nosso professor José Ricardo Durante e a todos que estavam aqui presentes, não só aqueles que o Durante falou, mas aqueles também que entraram e saíram porque tiveram que cuidar dos seus filhos, porque começou a ficar tarde. Agradecemos a eles que estiveram aqui também, tá? E eu quero também agradecer a você que está aí nos escutando, no seu podcast, no seu Spotify, e a você que está aí também nos assistindo no YouTube, dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais, e assim essas informações irão alcançar cada vez mais e mais pessoas, tá? Então, lembrando a todos que entrem lá no nosso Instagram, para que vocês possam receber todos os comunicados de nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? E a gente, então, vai terminando essa nossa resenha e a gente se vê na próxima do Praticadamente. Até lá, pessoal! Tchau, tchau.